Boa tarde a todos, novamente. Eu nem me apresentei. Boa tarde, meu nome é Simone. Eu faço parte, né, da congregação batista aqui no bairro de Pau Amarelo, em Paulista. Estou como vice-presidente da ABP, que é a Aliança Bíblica de Profissionais daqui de Recife. Temos também aqui da diretoria o Caleb, né, o Wilkerson Caleb, que ele é o presidente do grupo. Temos o Jonatas, que está na secretaria. Temos também o Paulo Marcos, que também faz parte da diretoria da BP Recife. E temos outros membros que hoje não puderam estar conosco, mas sempre participam ativamente, tá? Assim, regularmente a gente sempre faz as nossas reuniões no primeiro sábado de cada mês, né? O encontro presencial. Mas devido à pandemia, como em outros grupos, né? Estamos realizando as atividades de forma online. Bom, para o tema de hoje, nós trouxemos a pastora convidada, a pastora Cimeia, que é a querida, já tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, que é a pastora Jeane, que também faz parte da diretoria conosco, né? Trouxe, apresentou para ela o convite, e ela foi gentilmente na nossa reunião também presencial falar sobre justiça generosa, que foi muito importante. Ou até quando estavam pensando, né, no pontapé inicial sobre a questão de dar apoio a projetos sociais. A pastora Cimeia, ela é pastora anglicana, é bacharel em teologia pelo Instituto Anglicano de Teologia. Ela desenvolveu, né, desenvolve trabalho com pessoas no lixão de Olinda, pelo programa de iniciação social dos catadores de materiais recicláveis. Pastora Cimeia, fique à vontade para adicionar algumas informações, certo? Uhum. Vamos começar? Vamos. Podemos começar? Então, ok. Eu queria começar fazendo uma oração, né? Porque nós vamos falar sobre crianças, sobre adolescentes, sobre a nossa sociedade e sobre a igreja, né? Então, é importante que a gente saiba, possa colocar esse tempo nas mãos do Senhor. Oremos. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade e colocar esse momento nas tuas mãos, pedindo que o teu Espírito Santo venha tocar nossos corações. Venha, Senhor, nos tornar mais sensíveis e mais engajados com aquilo que o Senhor está fazendo. Alinha, Senhor, nossas mentes à tua mente. E que possamos, Senhor, sentir a tua presença, nos enviando, nos direcionando para fazer aquilo que precisamos fazer em nossa sociedade. Nós oramos, então, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, a minha expectativa, nesse momento, não é apenas de trazer informações ou de fazer uma palestra. A minha expectativa é de trazer conteúdo que possa inspirar vocês, possa mobilizar vocês e que vocês possam melhorar ou ampliar até o que vocês já fazem, né? Eu queria saber se nós vamos conseguir passar a apresentação do PowerPoint, porque até mesmo fica como conteúdo para vocês depois, né, disponível para vocês usarem do que for possível. Algumas coisas eu vou falar, e aí vocês, se quiserem anotar, ou depois eu posso enviar. Tá? Certo. Mas o nosso tema, eu fui convidada para falar sobre o nosso olhar sobre as crianças e adolescentes na nossa sociedade. Eu não sei se vamos usar o PowerPoint. Será que vai conseguir? Tentar aqui não.
Vamos lá, estava dando um pouquinho de problema aqui, tentei, tinha dado certo. Vamos tentar de novo. Fechar e vou abrir de novo. Vamos lá. Ai, que legal. Eu gosto muito de mostrar imagens, né? Se você quiser colocar como apresentação de slides, aí talvez fique só o slide e você vai passando à medida que eu vou pedindo. Certo. Deixa eu tentar colocar aqui. Tá passando para vocês? Tá, para mim tá ótimo. Ok, tá ok. Vai colocar o primeiro? Bom, Sim. esse é o nosso tema. Eu gosto muito de mostrar crianças, né? Crianças, eu acho que criança é tudo de bom, é gostoso. Né? Eu tive 3 filhos, sou casada, tenho 3 filhos. E tenho também agora 2 netinhos, Mateus e Cecília. Né? Então, eu acho que a criança, ela tem um espaço muito importante na Bíblia. Lamentamos porque as igrejas não sabem explorar a teologia da criança na Bíblia, que é uma coisa tão séria e tão importante para manter, não é? Manter a expansão do reino de Deus através da criança. Mas eu gostaria de trazer 2 frases, aliás, 3 frases que você pensa assim, geralmente quem fala sobre a infância são pedagogos, psicólogos, são pessoas na área da educação, mas temos algumas perspectivas de pessoas importantes e que perceberam o valor da infância. E um deles foi Ayrton Senna. Aí, se você, Simone, quiser ir passando, Ayrton Senna disse assim: se a gente quiser modificar alguma coisa, é pelas crianças que devemos começar. Devemos respeitar e educar nossas crianças para que o futuro das nações e do planeta seja digno. Se você colocar essa frase no olhar de um pedagogo, de uma pedagoga, você vai dizer que é a educação, que é a formação. Os pais vão ver de alguma forma diferente, mas o importante é a essência da mensagem dele. Se quiser mudar o mundo, é pela criança que a gente começa a fazer essa mudança. Já o Albert Einstein, né, ele disse: a palavra progresso não terá qualquer sentido enquanto houver crianças infelizes. A palavra progresso, né, não terá qualquer sentido enquanto houver crianças infelizes. E o Lovecraft, ele disse: infeliz é aquele a quem as lembranças da infância trazem apenas medo e tristeza. Infeliz é aquele a quem as lembranças da infância trazem apenas medo e tristeza. Essa frase é muito interessante porque nos lembra que o problema do adulto, a raiz é na infância. Se nós vemos tanta violência no Brasil, se nós vemos tantos problemas complicados de se resolver, a raiz está na memória, na lembrança desses adultos, que eles estão reagindo de acordo com a sua infância. Uma criança feliz, teremos uma sociedade equilibrada, uma sociedade menos violenta e mais justa. Vamos para o próximo. Então, por que nós falamos tanto sobre isso e por que o brasileiro é tão insensível aos riscos da infância? Eu passo a minha vida
falando sobre criança, sobre a necessidade de mudanças na vida da criança. Mas eu vou dizer uma coisa: tem lugares que até as pessoas choram, mas logo depois o assunto é outro, a vida segue, as coisas continuam e as crianças ficam no mesmo lugar. Mas existe uma razão, porque a história do Brasil, né, a criança pobre sempre esteve presente no cotidiano, sempre. E pouca gente sabe que as crianças de rua existem desde o século XVI. Vieram de Portugal nas naus que trouxeram ao Brasil os primeiros padres jesuítas. Vieram de Portugal que trouxeram ao Brasil os primeiros padres jesuítas, encontradas nos portos e mercados, onde tentavam sobreviver, realizando pequenos furtos ou serviços, e por isso foram arrebanhadas para ajudar na missão da catequese. E eles não se adaptavam àquela vida de mosteiro, né? Então eles fugiam para as ruas. E aí o brasileiro foi se acostumando a sempre ter criança de rua. Você vai para outros países, você não vê criança na rua. Você não vê do jeito que você vê no Brasil. É uma tristeza. Eu já viajei muito, viajei da Malásia, a Canadá, a África, vários países do mundo, da América Central, América do Sul. E eu vou dizer uma coisa, só aqui na África, que a gente vê essa situação, né? A instituição típica de atendimento aos doentes, aos pobres, aos idosos, às crianças órfãs, às viúvas e aos outros desamparados foram sempre as Santas Casas de Misericórdia, cuja origem remonta ao século XVI. Então, o que acontece? Sempre quem cuidou da infância mais desprotegida foram as casas de misericórdia da Igreja Católica. E aí, né, todo mundo não se envolvia, porque era uma coisa da igreja, das igrejas católicas. E aí, o que acontece? Isso foi passando, se tornou parte da cultura. Há uns anos atrás, eu estava em casa e eu percebendo que todo mendigo de Olinda sabia onde era a minha casa. Toda criança de rua sabia onde era a minha casa. Por quê? Porque os vizinhos, todo mundo que recebia alguém pedindo na porta, dizia, vai falar na casa da pastora. Aí eu disse, é incrível, né? Como essa cultura foi passando. Hoje, as Santas Casas de Misericórdia foram substituídas pelas políticas públicas e pelas ONGs. Mas esse paradigma, né, de responsabilidade social da população, ela foi mudando aos poucos, né? A gente vê aí nessa imagem que essa falta de sensibilidade está entrando nas melhores famílias. De negligência aos maus tratos. A gente estava acostumada a ver crianças sofrendo assim, não é? Como essa que nós estamos vendo aí. Mas, aos poucos, nós começamos a ver a criança em sofrimento em lugares mais sofisticados. Vamos para o próximo slide. Hoje, a imagem da criança em sofrimento não é somente a criança que está na rua, a criança que está no lixão, a criança que está lá digamos assim, nos abrigos, nas casas de acolhimento. 30 milhões de crianças carentes de proteção, cuidados, educação, disciplina e amor estão no Brasil. 16 milhões são crianças em pobreza, extrema pobreza. O restante são crianças em casas melhores. Por quê? Porque hoje essas crianças, toda a atenção dos pais está sendo terceirizada. E hoje nós vemos a criança sofrendo de abstinência, não é? Sofrendo de solidão,
sofrendo de efeitos da falta de uma direção, de uma proteção, de cuidados, de companheirismo com os pais. Pode passar o próximo. Um problema muito sério também é o tráfico humano. O tráfico humano no mundo, 30% é de crianças e adolescentes. Agora, quando a gente fala em tráfico humano, a gente só imagina aquela criança que foi raptada ou que desapareceu ou que foi levada, não. Todo o tráfico humano hoje tem uma nova conotação de tráfico, né? Tudo que você explora a outra pessoa para um benefício de ganho financeiro é tráfico humano. Por exemplo, a adoção ilegal é um tráfico humano. A questão de você usar a criança para trabalho infantil, né? Os pais às vezes usam, isso é tráfico humano. A questão também de explorar a criança financeiramente, usando as crianças ali nos sinais, isso também é tráfico humano. E o outro problema também é a violência sexual contra crianças e adolescentes, que é explorada por redes de tráfico de pessoas, pornografia e turismo sexual. Mas muitas vezes acontecem dentro de casa. É muito triste, porque a gente vê as crianças sendo exploradas e os pais muitas vezes não percebem, porque eles não fazem um acompanhamento do que a criança está fazendo. Aí, por isso que nós temos um registro de que o Brasil ele tem um aumento de 83% nas notificações de violências sexuais contra crianças e adolescentes, 80% delas acontecendo dentro do ambiente familiar, entre as crianças. O maior número de casos de violência sexual, 51%, está na faixa de 1 a 5 anos de idade. Meninas são a maioria vítimas. 74% entre as crianças e 92% entre adolescentes. E o estupro é o tipo de violência sexual mais notificado, mas apenas 2% dos casos são denunciados. Então, se 2% dos casos são denunciados, imaginem aqueles que não são denunciados. Uhum. Eu hoje estou morando num apartamento, eu morei sempre em casa. E aí, esse apartamento fica de frente para o mar. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito impressionada com o número de crianças que estavam na praia. E logo depois veio a pandemia. Então, esse número de crianças aumentou, né? Mas quando foi um dia bem cedo, eu vi um homem e uma criança dentro do mar. E eu pensando que eles estavam brincando, não, mas eles estavam totalmente inertes, né? Depois, aos poucos, eu fui percebendo que havia muitas carícias. A criança deveria ter 5, 6 anos. E aí eu fiquei muito angustiada, que eu querendo descer, mas eu tinha acontecido há 2 dias atrás, eu tinha sofrido um acidente e estava com o braço quebrado. E aí eu comecei a ver como o mundo hoje, como nós temos nos nossos olhos, na frente, uma criança, sempre tem crianças sendo abusadas e o nosso olhar não está apto para perceber. Então, nós temos um alerta. A nossa alerta é que, atualmente, sabemos que pessoas que foram expostas a traumas nas fases da infância e adolescência apresentam maior risco de desenvolverem depressão, transtorno bipolar, abuso de álcool e de drogas, transtornos de personalidade, transtornos alimentares, tentativas de suicídio, entre muitas outras desordens psiquiátricas. O curso destes quadros psiquiátricos tende a ser mais grave e com pior resposta aos tratamentos disponíveis. Do mesmo modo, crianças com história de abuso
são mais vulneráveis ao desenvolvimento de diabetes, asma, doenças cardiovasculares, incluindo hipertensão arterial, cefaleia, obesidade e outras condições médicas gerais. Aí a gente quer um país equilibrado, sem violência, a gente quer um país que tenha o maior número de pessoas na faculdade, a gente quer um país que tenha um equilíbrio social melhor. E se a gente quiser um país assim, a gente precisa cuidar da infância. Essa criança que vocês estão vendo aí, esse menino, o nome dele era Rinaldo dos Santos. Quando eu conheci Rinaldo, ele tinha 9 meses e pesava 3,5 kg. Isso foi há 40 anos atrás. Num bairro aqui do Amaro Branco, em Olinda. Foi assim que nós começamos a plantar uma igreja aqui. Era uma área que eu não conhecia, com muitas crianças com desnutrição de 3º grau. E eu estava visitando a comunidade para convidar para os cultos. E quando eu bati nessa porta, a mãe abriu e essa criança estava no braço dela. A mãe, se você observar o braço dela, era tão magro quanto do filho. E essa família, essa criança faleceu. E aí a mãe ela estava grávida, ela teve uma outra criança, e quando nasceu, o menino era enorme, mais de 4 quilos. Aí aconteceu um problema na família, a criança foi embora, eles foram embora para o interior. E quando voltaram, o menino voltou do mesmo jeito, FT. E esse menino, quando chegou assim, eu disse, eu não vou mais mandar para o hospital. Por quê? Porque ele morreu no IMIP, esse aí morreu no IMIP. Porque uma criança, ele era saudável, a única coisa que ele tinha era desnutrição. E uma criança com baixa imunidade no hospital como o IMIP faleceu. Ele foi hospitalizado porque eu levei para um pediatra e o pediatra quis hospitalizar. Mas aí foi por essa criança que nós começamos uma creche, que foi a creche Emanuel. Mas você volta um pouquinho. Uhum. O que a gente quer dizer aqui é que essa fase do 0 aos 6 anos, que é a primeira infância, é o período crucial, né, no qual ocorre o desenvolvimento de estruturas e circuitos cerebrais, bem como a aquisição de capacidades fundamentais, que permitirão o aprimoramento de habilidades futuras mais complexas. Então, é a fase em que a criança ela precisa mais de uma boa alimentação, de carinho, sabe? De ter todo um ambiente apropriado para que a gente tenha um adulto bem estruturado. Pode passar. Pode passar para o próximo. Aí a gente fala sobre educação, não é? A educação passou mais. A educação é um dos fatores que mais influencia o nível de bem-estar das pessoas. Claro, ao longo da vida. Indivíduos com mais escolaridade tendem a viver mais, com melhores condições de saúde, atingirem melhores níveis socioeconômicos e de qualidade de vida, além de se envolver menos em episódios de crime e de violência. E o próximo, crianças com desenvolvimento integral saudável durante os primeiros anos de vida têm maior facilidade de se adaptarem a diferentes ambientes e de adquirirem novos conhecimentos, contribuindo para que, posteriormente, obtenham um desempenho escolar, alcancem realização pessoal, vocacional e econômica e se tornem cidadãos responsáveis. Então, esse é o objetivo, é a meta de todo o olhar de uma criança e adolescente, é focar no seu desenvolvimento. Mas, porém, contudo, todavia, infelizmente, né, a nossa realidade é outra. Vamos ao próximo? Como disse Ayrton Senna, né, que se a gente quiser mudar o mundo, a gente precisa começar pelas crianças.
Essas duas imagens são crianças que eu conheci alguns anos atrás no Lixão de Olinda. O da esquerda, eu não vou dizer o nome deles, mas eles hoje estão na igreja, principalmente o de capuz vermelho. Esse da esquerda, né, da sua esquerda, pelo menos ele era catador. O da direita também, ele aí tinha 11 anos, e isso é uma arma de fogo, de verdade. É uma arma, é uma 12 fabricada em casa que ele aprendeu. Aprendeu a ele mesmo fabricar. E quando ele começou a fabricar, que ele me mostrou, aí eu fui ao Ministério Público, porque esse é um papel nosso, é o papel do cidadão, mas é o papel da igreja também. Eu fui ao Ministério Público e o Ministério Público foi lá e retirou essa criança da casa dele. Ele ficou até os 18 anos na casa de acolhimento que nós temos, a casa de meu pai. Então, essa é a realidade de hoje, de mais de 16 milhões de crianças que vivem em extrema pobreza. Mas o que a Bíblia fala? O que a Bíblia diz sobre a infância? Né? Vamos ao próximo. Essa imagem que vocês estão vendo agora é de alguns anos atrás na nossa igreja, que nós tivemos durante muitos anos um projeto com 160 crianças, né, onde nós tínhamos o reforço escolar para os pequenos e para os adolescentes oficinas, né? Então, o que a Bíblia diz quando afirma que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça de Deus e dos homens? Vamos ao próximo. O que nós sabemos é que o crescimento de Jesus era completo, era pleno, era integral. Jesus veio para viver, não só foi para morrer. Ele veio para viver como padrão de humanidade. E os pais de Jesus, que a gente sabe, eles não eram ricos. Mas Deus teve o cuidado de mostrar o como a família é importante. Como é importante que uma criança esteja em família. Então, se fala de família, não é cuidar só da criança. Se fala da criança, não pode pensar só na criança. Nós temos que pensar no contexto que a criança vive, na família que ela está. Pode passar. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois delas é o reino dos céus. Mas Jesus disse isso para os pais? Não. Jesus disse isso para a sociedade? Não. Nesse texto, Jesus disse isso para os discípulos. Por quê? Porque na hora que os pais traziam os filhos para Jesus abençoar, os discípulos tiravam as crianças para não perturbar Jesus. É uma palavra dura, mas é a verdade. No início da nossa conversa agora, a gente disse, né? Por que o brasileiro é tão insensível? Porque desde o início ele achou que o problema era dos jesuítas. Deveria ficar só com os jesuítas, essa responsabilidade, só por causa da misericórdia. Mas aí a gente pode saber que nós podemos, sim, nós podemos mudar o Brasil. Sabe, lá em Gênesis 1:26 diz assim, que Deus falou: façamos o homem a nossa imagem, semelhança, que ele governe sobre as aves dos céus, que ele governe sobre a terra e que ele governe sobre o fundo do mar. E isso, a palavra foi muito séria. Governo. Domínio é governo. Então, nós como igreja temos que ser o sinal do reino de Deus aqui na terra. Ter esse governo. O governo é trazer todas as coisas de volta ao pelo menos aproximar ao estado original. E isso significa que nós precisamos estar sempre construindo. Sempre construindo. E aí o próximo slide diz: o futuro se constrói agora.
O futuro se constrói agora. E pelo nosso trabalho e cuidado com nossas crianças, podemos ter uma ideia do tipo de igreja e de sociedade que seremos amanhã. Ser as mãos de Deus que orientam o crescimento delas em estatura, sabedoria e graça divina. Às vezes a gente pensa que construir o futuro é distribuir um lanche por semana, distribuir uma sopa por semana, uma cesta básica mensal. Isso eu acho que é o início. Eu creio muito que a igreja é a única organização que pode transformar essa nação. Ela é a única organização que está em toda a comunidade, tem no mínimo uma igreja, toda a comunidade. E não só aquelas crianças, né, que estão na nossa comunidade de fé, mas a todas as crianças que tivermos acesso, às quais, em nome do poder de Deus, pudermos fazer o bem, quem sabe, começando pelas crianças que vivem na comunidade, ruas próximas ao bairro, à região, à cidade, onde a nossa igreja estiver localizada, inserida. Sabe, às vezes a gente quer algo diferente, para a gente se sentir bem. Mas isso não é o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho é a gente realmente cumprir, ser a justiça de Deus, ser a presença de Deus aonde a gente está. Precisamos abrir os templos e todas as nossas dependências para prestar serviços à comunidade em nossa volta, a todas as crianças. Esse desafio deve ser do pastor, da liderança, mas também, sobretudo, o desafio de toda a igreja de Jesus, de cada grupo societário, de cada ministério, de cada pessoa. Ninguém pode afirmar que esse problema não afeta a sua área de ação ou que não lhe diz respeito. Todos devem se envolver. Se queremos construir um futuro melhor para as crianças, nós precisamos abrir o nosso coração, quebrar esse paradigma que nós temos de que isso é um caso para a política pública, isso é um problema das casas de misericórdia, das ONGs, sabe? Nós precisamos agir em favor das crianças e também da família das crianças. Estamos realmente trabalhando em favor da extensão do reino de Deus, assumindo a causa das crianças, estaremos trabalhando em favor de um mundo melhor, em favor da própria igreja. Estaremos, enfim, assumindo o trabalho em prol do reino de Deus, a causa de Cristo. E, para terminar esse PowerPoint, eu gostaria de colocar uma imagem de uma criança orando, que diz assim, que está escrito assim: uma das maneiras de transformar o mundo é orando, é protegendo, é cuidando das crianças e dos adolescentes. Mas não é só orar. Nós temos um vício de dizer assim, tem um problema, vou orar. É claro que a gente tem que orar. Mas Jesus, ele orou, e quando ele descia, ele saía da oração. Jesus ia para a ação. Ele ia para junto da necessidade do povo. E eu queria só falar um pouquinho, rapidinho, sobre como a gente pode fazer isso de uma forma prática. É no outro PowerPoint. Sabe, a gente às vezes está pensando, está preocupado com a criança, está preocupado com as necessidades da criança. A gente está falando sobre isso, mas a gente precisa ter ações práticas. E a gente pode começar dentro da nossa própria igreja. Há uns anos atrás, eu vi no jornal uma matéria que me deixou muito triste. Eu ainda não trabalhava na Visão Mundial, eu trabalhava já no lixão, eu estava no lixão. Aqui todos nós conhecemos a Igreja Batista da Capunga. Tem alguém da Igreja Batista da Capunga aqui no grupo? Não? Mas se você lembrar, alguns anos atrás, uma matéria no jornal que
a Polícia Federal prendeu um rapaz francês, que estava morando aqui em Recife. Ele fazia parte de uma gangue internacional de tráfico humano, e eles traficavam principalmente crianças. E aí esse homem, ele estava, né, a Polícia Federal conseguiu alcançá-lo porque ele estava frequentando a Igreja Batista da Capunga. E a gente fica pensando, né, mas a nossa igreja é um lugar seguro. Claro que a gente pensa assim. Por quê? Porque é um lugar onde Deus está presente, onde nós estamos aprendendo a palavra de Deus, onde nós estamos acolhendo as pessoas, todas as pessoas. Mas dentro da igreja, pode ser, foi numa entrevista que fizeram com crianças, duas coisas chamou a atenção. Que a família é o lugar menos seguro para a criança. E a igreja, ela tem 6% de insegurança para as crianças. E a igreja é o único lugar que as crianças perguntaram assim, essa é uma pesquisa feita pela Visão Mundial e está no site da Visão Mundial. Qual é o lugar que você iria buscar ajuda? Aí colocou polícia, igreja, família, amigo. A igreja não foi mencionada. A polícia foi mencionada, mas a igreja não foi mencionada como referência de ajuda. Então, a criança, ela precisa de lugares seguros. Não só a família, mas a igreja precisa ser o primeiro lugar seguro para depois a igreja mostrar ou ensinar à família o que é segurança. Por quê? Porque a criança, em lugar seguro e agradável, pode fazer grande diferença na socialização de ideias, experiências e na sua criatividade. Qualquer mãe, por mais simples que seja, mas se for cheia de amor, ela sabe que o lugar, quando ela está preparando a casa, quando ela está preparando a mesa, quando ela está preparando, sabe? Eu tenho as melhores memórias da minha infância, era quando minha mãe, meus pais eram muito pobres na minha infância, quando minha mãe, ela preparava a nossa mesa, a forma de ensinar, de sentar à mesa, aquele carinho, aquela atenção, todo esse ambiente nos dava segurança e nos estimulava, nos inspirava a estudar, a brincar, a se socializar, porque era um lugar seguro e criativo. Como as igrejas podem manter as crianças seguras? Entendendo o abuso infantil dentro das organizações. Então, como é que a gente pode criar um ambiente seguro? Se toda igreja tiver um conhecimento mínimo, mas um conhecimento de como a criança é abusada ou explorada. Por quê? Porque, às vezes, a gente pensa que todo pai sabe disso, que isso não é um assunto. Gente, eu fui convidada, há uns anos atrás, a pregar numa igreja aqui em Rio Doce, no aniversário da juventude. E os jovens se reuniram e me pediram, pastora, por favor, fale sobre exploração sexual. Eu digo, mas no aniversário, sim, porque há uma pessoa lá que abusa as meninas adolescentes e o pastor não acredita. Então, a gente vê a tristeza que é de uma pessoa, de uma igreja, que não leva esse assunto a toda a congregação, preparar a congregação. Uma das vantagens também de preparar a igreja, para que a igreja veja a criança como no centro. Jesus colocou a criança no centro. Aquilo ali não é apenas dizer assim, não, nós temos que valorizar a criança, não. Aquilo ali foi um gesto teológico. Quando ele coloca a criança no centro, ele diz assim, eis aqui a prioridade, eis aqui o futuro, eis aqui uma sociedade equilibrada. Aquilo ali se tornou, há uns anos atrás, na Holanda, uma teologia da criança. Então, o que fazer de algum abuso, se algum abuso acontecer na sua igreja?
prevenção é o caminho. Uma igreja bem informada pode evitar que aconteçam os abusos na sua congregação e com as famílias da sua igreja. E uma igreja bem informada, ela multiplica agentes de proteção à infância. E crianças sabem se autoproteger. Por quê? Porque a criança, quando ela também participa da formação, nós temos muito, assim, nós estamos agora em parceria com a Neide Lunas, que ela desenvolveu uma atividade chamada o Chá de Bonecas e o Encontro de Heróis. Atividades tão simples, mas atividades tão lúdicas, tão sem ferir a criança, sem machucar a criança, mas na brincadeira, num chá da tarde com meninas, e um chá da tarde só com meninos, né? As meninas com suas mães e os meninos com os pais. A igreja está desenvolvendo ferramentas que estão unindo mais a família, que estão fortalecendo os vínculos, que estão protegendo as crianças e transformando os lares em lugares seguros. Então, como transformar a minha igreja numa igreja segura para crianças? Construindo uma política de proteção infantil. É muito importante. A Visão Mundial, ela desenvolve esse treinamento. Por que um treinamento? Porque se a gente entrega o livro, o povo vai colocar assim do lado e não vai fazer nada. Mas num treinamento, você usa dinâmicas, jogos e atividades que aquilo vai, sabe? E nós fizemos uma capacitação em Manaus e 120 e poucas igrejas participaram, né? E nesse lugar teve um pai, um pastor, que chorou e disse assim: eu queria ter essa capacitação há anos atrás. Se eu tivesse isso, se eu tivesse esse conhecimento, eu não teria passado por tantas tragédias dentro da minha igreja. Então, a gente vê assim a importância da igreja ser realmente luz e sal. Isso é governo, né? Isso é um tipo de governo. Você olhar para a criança como um alvo de transformação de uma nação, uma ferramenta de você trazer valores, de você fortalecer famílias. Então, eu falei muito, falei rápido, mas eu queria abrir assim para comentários, para perguntas, né? E depois a gente ter um momento de oração pelas crianças e adolescentes do nosso país, e nós estamos vivendo momentos tão sérios, onde as crianças estão sendo privadas de sua escola, dos seus amigos, de ambientes diferentes. E eu tenho duas crianças, né, dois netinhos, e eu vejo como você tem que se virar em mil, né? Em muitos momentos é difícil para os pais, é difícil para a gente manter uma família, não é, feliz, equilibrada, tem que haver muita renúncia. E graças a Deus, as crianças, algumas estão amando viver com os pais, mas outras estão sofrendo abusos e grande violência dentro da família. Muito obrigada pela atenção. E aí, se vocês quiserem fazer comentários, Jeane chegou. Obrigada, pastora Cimeia, por tudo que você trouxe, né, à tona, reflexão, para podermos colocarmos em prática, né, em nossos locos, né, principalmente com a nossa igreja. Também eu gostaria de apresentar a pastora Jeane, que também faz parte da diretoria da BP Recife. E outras pessoas também chegaram depois. O irmão Amaro, Cleide, Poliana, sejam bem-vindos. Agora nós iremos abrir para perguntas. Fique à vontade para fazer pergunta para a pastora Cimeia,
Quem gostaria de iniciar pode... Eu tenho uma. Eu disse que eu não ia falar muito, mas eu aqui tive essa função. Lá na igreja, a gente, graças a Deus, tem um grande ministério infantil forte, né, com as crianças. Também, em paralelo a isso, tem um projeto Ser Criança que atende uma comunidade também lá. A gente queria saber como é possível a gente ter um tipo de capacitação dessa, né? Porque por mais que a gente queira aprender, por mais que a gente queira, a gente não sabe as ferramentas necessárias de acolhimento das pessoas, né? Então, por onde começar, né? Como é que a gente pode ser esse agente de proteção da criança? Eu tive uma rápida oportunidade de ser voluntário de agente de proteção pelo governo do estado durante o curso, né? Uns 3 a 4 meses. E a gente via quanto é importante você estar protegendo o interesse da criança, que às vezes nem sabe o porquê está lá vulnerável, e a gente estava lá recolhendo essas crianças e tirando daqueles meios arriscados, né? Que normalmente era a gente saía à noite, né? Então era de madrugada, então as crianças estavam em bares, estavam em shows, casas noturnas, tudo isso. Enfim, por onde começar, pastora? Olha, nós agilizamos agora as duas formas de capacitar, uma presencial ou online, né? A presencial tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que você vivencia, né, de perto, ter aquele capacitador, a pessoa responsável, né, fazer a capacitação presencial, você experimenta, você faz jogos, você faz dinâmicas, mas nós conseguimos, esses últimos meses de pandemia, fazer 3 capacitações online e foi perfeito, foi muito bom, sabe? Tanto porque a despesa de uma presencial é um pouquinho maior, porque tem que cobrir as passagens dela, sabe? Tem que cobrir algumas despesas. Mas não é tão grande assim, não é uma coisa alta. A online é mais fácil, porque você pode unir várias igrejas. Agora mesmo nós tivemos 52 igrejas presentes, né? Então, foi muito bom, porque também na troca da experiência enriquece, né? As igrejas que têm mais condições ajudam as que não têm, então a coisa fica mais dinâmica nesse sentido. Então, a gente precisa ter uma solicitação, né? Você pode mandar para mim, né, para o meu e-mail, e nós estamos mudando a plataforma de e-mail, mas o meu pessoal é simeameldrum@gmail.com, né? O meu pessoal. Então, assim, a gente pode ter essa solicitação e abrir um chamado na Visão Mundial e nós temos o quê? Nós temos várias pessoas que fizeram treinamento e são excelentes, né? Excelentes para fazer isso. Ok? Aí é bom ter uma conversa antes com essas pessoas que fazem o treinamento. E essa conversa, geralmente, é com o pastor e com as lideranças. Por que o pastor? Porque, gente, eu digo às vezes brincando, mas o pastor é a porta da igreja. Como Jesus é a porta, o pastor é a porta. Tudo que a gente for fazer, se o pastor não estiver envolvido, não anda, né? Mas quando o pastor pega fogo na história, ele abre portas, ele engaja todo mundo. Agora nós fizemos uma com a Paz, daqui, Zona Norte. E como foi importante que Jason abriu, o pastor Jason, ele abriu e abraçou, e o Ministério Infantil está feliz da vida com isso, né? Então, é importante essa conexão. Eu gostaria de fazer também uma pergunta. Na realidade, é o seguinte, a gente estava até para fazer lá na escola, a gente até falei com Simea, eu queria que ela falasse um pouquinho sobre o projeto Ternura, porque, assim, a gente sabe que quando ela está falando de crianças, e crianças que sofrem traumas, eles sofrem traumas porque a família é traumatizada, né? Então, você não vai dar flores se você só recebeu pancada, né? Então, assim, eu queria que ela explicasse, sabe, porque eu me apaixonei por esse projeto, tá certo?
ternura, e eu quero dar só mais um dado, sabe, assim, só para abrir a importância de trabalhar com criança. E aí eu vou dizer que tem eu sou da saúde pública e a gente tem um artigo que especialistas, aliás, doutores da Fiocruz, apontaram que para resolver o problema da transição, veja aí, a transição demográfica, os grupos que eles teriam que investir seria o grupo de mulheres e de crianças. Então, veja que como você está fazendo isso não é uma coisa só de, eu estou aqui porque eu quero ser boazinha, eu quero ter uma ação social. Não, isso é justiça social e, mais ainda, isso é uma questão de saúde pública. E aí eu volto, entendeu? A gente está muito acostumada, saúde pública só é Covid. Não, saúde pública também é cuidar de crianças e mulheres. Aí eu digo mulheres porque o binômio mãe e filho estão muito ligados. E aí é onde eu quero puxar você, Simeia, para falar da ternura. Porque essas crianças, se não receberem a ternura... Esse aqui é o manual que nós temos. Nós temos uma ferramenta chamada Ternura Começa em Casa. Esse foi escrito para a Visão Mundial. É um material escrito pela... me deu um branco agora, mas é uma organização que trabalha para a Visão Mundial e de especialistas. E o que ele faz? Ele trabalha, são 12 oficinas. É como se fosse um processo de resgate daquelas áreas que nós passamos desde a concepção e ficou a mancha, porque nós temos na vida da gente marcas boas e manchas erradas, né? Manchas ruins. Então, a ternura, ela é a forma de olhar a vida como Jesus olha, com amor. Então, se eu tenho manchas na minha vida, desde a hora da minha concepção, isso vai ficar uma marca na vida. Essas oficinas são oficinas muito rápidas, muito práticas. Veja só, ela começa a explicar o que é a ternura como forma de relação. Então, a gente fala muito sobre a cultura desumanizante. O que é uma cultura desumanizante? Ela está presente na cultura que foi autoritária, que desenvolveu as diferenças sociais, que desenvolveu as diferenças relacionais. Por exemplo, chefe, até isso, chefe e subordinado, sabe? Marido e mulher, todos os conceitos de autoritarismo. E aí, isso vem desde a concepção. Ternura como formacional, uma cultura desumanizante. A ternura em minha vida pessoal é outra oficina. Uma oficina que eu gosto muito é a ternura em minha vida familiar. E aí vai a ternura como forma, eu tenho uma que é muito interessante, mas está dentro da outra, que é o conceito da criação, da ternura. Porque aí, nessa oficina, a gente fala sobre biologia. E fala que Deus, ele colocou em nós uma vértebra que ela é responsável para você mostrar a sua reação. Quando você vê uma pessoa em sofrimento, uma pessoa em necessidades, é nessa vértebra, porque Deus teve esse cuidado de colocar em nós um dispositivo, um gatilho, para você sentir ternura, entende? Como é lindo a gente saber que Deus mesmo, ele nos fez para a ternura. E aí vai no âmbito familiar, nos conflitos, como oportunidade de você administrar com ternura, como você observar suas emoções. Olha, cada oficina tem um momento de oração, tem um momento para que a gente possa restaurar, e tem um passaporte. Eu até peguei alguns passaportes. Esse passaporte é o passaporte que é uma viagem.
É uma viagem. Cadê meu passaporte? Esse passaporte é um livrinho igualzinho ao passaporte. E cada dia, cada oficina, você escreve ali uma atitude que você vai tomar frente àquela memória ruim, desumanizante que você teve. Você vai ter oportunidade de perdoar, de pedir a Deus uma nova reação quando você passar por isso, sabe? Abandonar aquilo que foi do passado. Então, nessa viagem, você entra, você faz check-up das suas emoções para ver o nível de ternura que você está. E o fantástico é que, no final, o nível de ternura vai lá para cima, porque a gente faz novamente esse teste da saúde emocional. E é uma ferramenta para a gente usar em família, igreja, família e empresa. Na empresa, a gente não usa o conteúdo bíblico, mas é a mesma coisa, é um conteúdo bíblico embutido, a pessoa não percebe que a gente não está usando a Bíblia, mas os conceitos são bíblicos. Então, é um material fantástico, né, que a gente tem em mãos, que a gente pode fazer o treinamento. Ele é um material um pouco mais, a despesa é um pouco maior, porque é muito lúdico. A gente tem uns jogos de tabuleiro. Esses jogos é para que a pessoa jogue com família, entre casais, para descobrir, né, se a sua família, seu relacionamento é desumanizante, entre pais e filhos, na empresa. Então, ele tem muito material, gasta muita cartolina, muito lápis de cor, tem muita dinâmica. Então, é muito lindo, mas, assim, todo mundo quer fazer ele primeiro, mas eu recomendo primeiro a política de proteção. É porque é um curso muito bom, ele é grosso, são 2 livros. Então, e tem todo o material, tem tanto o passaporte, como também os testes, né? Que são testes, tem a mala, tem todo, é uma viagem. Mas a gente ainda não consegue, é bom quando você usa várias igrejas, né? Porque aí a coisa fica mais fácil. Mas todo mundo quer o material, então fica um pouquinho mais salgado. Esse é outro material. A visão mundial tem muitas ferramentas, né? Mas tem essas que a família cuidadora, que é uma ferramenta para você usar com a comunidade, para fortalecer vínculos familiares, que é uma coisa que a gente sabe que as crianças, os adolescentes, eles se tornam pais sem terem visto o que é uma família, sem saber o que é vínculo, né? Quais são os benefícios de um vínculo familiar para a sua família, para o futuro da sua família. Então, temos também um material muito bom para adolescentes grávidas, né? Para que ela possa ter uma gravidez na adolescência, mas ser cuidada, né? Saber como cuidar e como ir buscar ajuda. Então, é muito interessante. Criança é tudo de bom, mas a gente tem gente que diz, criança dá trabalho. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Mas é tão prazeroso, porque você está vendo que você está construindo. E o resultado é muito rápido, porque ela tem um coração aberto para o sobrenatural. Então, a igreja é a única organização do mundo que pode fazer diferença, pode transformar famílias e o mundo de muitas crianças. E eu acredito, pode transformar uma nação. Não é? Amém. Amém, pastora. Mais alguém gostaria de fazer pergunta? Pode colocar no chat também, se você quiser fazer uma pergunta, tudinho, pode colocar no chat. Pode escrever aqui no chat, que a gente tem um tempinho ainda, para fazer algumas reflexões. Eu
Estou procurando o passaporte. Estava aqui em cima da minha mesa, mas alguém veio aqui e mexeu. Onde é o chat aqui? Aqui tem. Essa, onde tem como fosse um do bate-papo, uma caixinha. Estou vendo. Porque é diferente dos números, eu não estava. Pastora, enquanto alguém pensa, eu estava, antes de começar a reunião da gente, eu estava vendo, né, um pedacinho na matéria. Foi na televisão, não lembro agora qual canal. Era do Ministério Público, falando sobre criança e adolescente, né? Porque as pessoas muitas vezes nem vê criança e adolescente como uma pessoa. E eu achei muito interessante uma das advogadas, uma profissional, né? Formada em direito, falando, né? Criança e adolescente, né? É uma pessoa, um cidadão em desenvolvimento. Então, compete a nós, outros também cidadãos, né? Para ajudar nesse desenvolvimento. Seja você, eu, por exemplo, eu convivo com uma sobrinha de 3 anos, né? Então, eu, como tia, posso também estar contribuindo para essa formação, né? Dentro das minhas atividades, do meu papel familiar. E não só apenas deixar para os pais. Claro que os pais têm um papel muito importante, mas compete também a gente fazer essa inserção do nosso papel como função, ser tia, ser tio, ser algum parente, de ajudar nessa estrutura, né? De desenvolvimento, de carinho, de amor. Eu acho muito engraçado, até partilhando às vezes num grupo de oração, que até Jeane participa. Às vezes a minha sobrinha aparece, né? 3 anos. Ela faz tita amada, tita amada. E surgiu dela de falar essa expressão, né? Tita amada. Quando ela chegava, porque minha irmã, antes de ir para o trabalho, próximo meio-dia, traz ela aqui para casa. Eu estava terminando doutorado, que foi uma fase que eu fiquei mais em casa para poder escrever, terminar o trabalho. Aí, quando ela chegava nervosa, chorosa, né? Chorando muito no braço da mãe. Aí eu falava, que foi, titia amada? Por que tá chorando? E isso foi assim, repetindo os dias, né? E falando, aí minha irmã deixava, eu tentava acalmar ela e ia-se embora. Quando, de repente, do nada, chega ela, tudo bem, tita amada? Linda! Tudo bem, meu amor. Mas tão engraçado. Então, ela criou esse rótulo de carinho, né? Mas eu sei que... Mas isso aí, Simone, chama muita atenção. Acho que é o que Siméia estava falando, é o exemplo. Qual é a sua parte? Às vezes você diz assim, mas eu não tenho filho. Você podia muito bem estar nessa, eu não tenho filho, o filho é, né, da minha irmã, eu só sou tia. Agora, veja como faz a diferença na vida de uma criança, ela ter laços. Nós somos, né? Então, os laços são aquilo que vão fortalecer, inclusive na falta de uma mãe, na falta de um pai, que pode acontecer alguma coisa, são esses laços que vão fazer com que essa criança se mantenha em pé, né? Então, é muito importante, Siméia sempre fala da criança, mas ela também fala no contexto de família, de que a família possa assumir. E, às vezes, a igreja, ela tem que assumir como família dessa criança, né? Porque ela sabe que é uma família desestruturada, ela sabe que é uma família disfuncional, e muitas vezes todo esse processo, como é o processo, leva tempo. E, às vezes, a igreja diz assim, tira as crianças, né? E aí eu queria dar um testemunho do pastor e a pastora Siméia. Eu levava os meninos pequenos, e eu tive 3, né? Aí, de repente, um chorava, não sei o quê. E eu me lembro que ele disse, nunca tirava as crianças
da igreja, entendeu? Tinha um cantinho delas, tinha isso, mas isso fez com que eu e meu marido ficássemos na igreja. Porque, às vezes, a gente até a igreja expulsa a criança. Que barulho, que não sei o quê, né? Eu não estou prestando atenção e a gente não percebe que, às vezes, a igreja ela pode não ser um momento de acolhimento para a criança. Ela vai perceber, né? Então, é muito importante a gente, primeiro, né, acolher como família, mas também prestar atenção, que, às vezes, você, como igreja, você pode ser o pai, entre aspas, não vou dizer que é pai, mas ter a função paterna, ter a função materna, ter a função de tio, ter a função, entendeu? E aquela criança, ela vai se sentir amada e segura nessa igreja. Então, muitas vezes, a gente, sem aquela não é paternalismo, não, isso é realidade de afeto, isso é amor. A criança ela tem uma capacidade de escolher quem ela quer ser quando crescer. E isso a gente sabe que ela faz isso porque é a capacidade dela de imitar. Ela cresce imitando. Ela, quando está brincando, ela está brincando imitando. Lá na igreja, quando eu cheguei logo, né, eu vi, assim, eu digo a igreja lá no Lintão. As crianças estavam dançando na boquinha do barraco. Era a imagem que eles tinham, era aquelas músicas horrorosas. E eu chorei. Eu lembro que uma vez eu ia chegando no culto de oração na quarta-noite, e eles estavam na frente da nossa igrejinha, uma casinha bem pequenininha, dançando, fazendo a coreografia. Eu parei, eu botei a mão na cabeça delas e eu disse assim: Senhor, eu quero essas crianças adorando. Eu tenho uma foto dessas crianças dançando na Emanuel, sabe? Porque Josenaide, na época, formou um grupo de dança. E, assim, hoje a gente vê que ela procura referência. Em casa ela não tem. Ela tem um pai bêbado, às vezes, quando está em casa, uma mãe que fica desesperada, que termina indo para a rua, e ela procura um lugar seguro. Se você vê, as igrejas de comunidade são cheias de crianças. Por quê? Porque elas procuram um lugar seguro. Elas procuram referência, ela procura vínculos. É uma coisa natural da criança. Então, é importante a igreja pensar nisso, sabe? A igreja abrir seus olhos, abrir seu templo. Eu tenho um casal de amigos que hoje eles estão na Igreja Batista da Igreja Batista da Conda Boa Vista, que é de Pastor Joel. Eles foram para lá, mas eles, quando saíram, eles estavam procurando uma igreja. Chegaram numa certa igreja e a criança era bem bebezinha, era assim, 1 ano e pouco. Aí, na hora, eles deixaram que o pai ficasse no templo, mas a mãe fosse com a criança lá para fora. Vem cá que você vai para outro lugar. E aí ela chegou pensando que encontraria uma creche, uma escola dominical. Não, era uma sala sem nada, e disse: você fica aqui com sua bebê, para ela não atrapalhar o culto. E aí ela disse: pois então eu vou me embora. Eles saíram e foram embora. E aí encontraram a Igreja Batista da Conda Boa Vista, estão lá até hoje, felizes, porque a criança chega em casa, na hora do sermão, ela sai para uma sala e chega em casa com um trabalho manual relacionado ao sermão. Então, assim, a igreja precisa ser esse lugar, sabe? Onde o país, ele às vezes olha para a igreja com um olhar, né? O povo, o mundo olha para a igreja com um olhar preconceituoso. Por quê? Porque não somos relevantes. Quem é relevante, ela é bem vista na sua comunidade, né? Imagina uma igreja que faz barulho, que as pessoas chegam lá, não falam com os vizinhos, não servem nada na sua comunidade, não interage com ninguém, não tem projetos relevantes e fecha. Se essa igreja fechar, ninguém vai sentir falta na sua comunidade, né?
a gente precisa pensar, se a gente melhorar nossas igrejas, nós vamos fazer uma mudança nessa nação. Amém, verdade. Verdade, pastora. Ô, pastora, só uma pergunta. Em relação ao abuso infantil, a senhora acha que as escolas podem desempenhar um papel na identificação dos casos? Como? Desculpe, eu não estou ouvindo direito. As escolas, elas podem desempenhar um papel na identificação dos casos de abuso infantil? Sim, a escola é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes, principalmente, a professora precisa ser preparada. Os professores precisam ser treinados, né? Mas, geralmente, o professor, ele sabe. Agora, na pandemia, a falta da escola aumentou o número de abusos e reduziu o número de denúncias, porque geralmente as denúncias elas são feitas pelas escolas, pelos professores, porque eles identificam e aí vão no DPCA, né, vão nas organizações da rede de proteção, e aí é através da escola. A escola é um papel importantíssimo para isso. Por isso que a igreja precisa também desenvolver esse papel. Porque muitas vezes a escola tem pessoas que pensam, né, que pensam diferente, que têm trazido alguns materiais meio estranhos. Então, aí a gente, como igreja, tem que fazer essa diferença. Pastora, teve uma pergunta também de Cleide, relacionada assim, deixa eu até ler, pergunta assim, eu não sei se a senhora já respondeu, mas ela também queria ouvir a resposta, né? Como fazer um projeto com criança em parceria com a Visão Mundial? Sim, nós temos um programa chamado Juntos pelas Crianças. Se você entrar no site da Visão Mundial, você vai ver. É um trabalho de parceria com igrejas e com projetos, com outras organizações. Então, qual é o benefício, né? É que algumas dessas metodologias, elas são aplicadas para todos os parceiros, sabe? Para que a gente mantenha um padrão, um padrão de atendimento à criança no nível satisfatório. O outro benefício é que nós, na plataforma online, todos os projetos parceiros, você pode utilizar aquela plataforma para captar recursos para você. Então, quando um doador, por exemplo, o apadrinhamento de crianças, nós temos um projeto que é parceiro da Visão Mundial. A Visão Mundial tem muitos parceiros, muitos, no Brasil todo. Então, aí você tem um projeto, você coloca na plataforma, faz a parceria, e aí você coloca o seu banco, o banco do projeto. E aí todo o apadrinhamento que for feito através desse projeto é uma captação de recursos excelente, porque tem a imagem, tem a parceria da Visão Mundial, tem toda uma orientação de como fazer. Então, esse ano, pela pandemia, por causa da pandemia, nós estamos até renovando a forma de fazer captação de recursos, vai haver mais treinamentos e tudo. Então, é muito bom, sabe? A gente, no passado, há uns 40 anos atrás, a Visão Mundial, o dinheiro vinha de fora, vinha do exterior. Mas essa parceria com o exterior está encerrando. Porque o Brasil, ele não é mais aquele tipo de país que a gente era há 45 anos atrás. Há 45 anos atrás, você viu as imagens, há 40 anos atrás, você viu a imagem da criança brasileira, era de fome, era emergencial. Eu não sei daqui para frente, né, com essa pandemia, mas a gente sabe que o Brasil hoje é muito mais forte do que há 40 anos atrás. Então, é isso. Pastora, quando você estava falando sobre a criança, né, procurar referência
e também a questão de fazer ações voltadas para as crianças, a igreja, né? Fazer ações voltadas para as crianças, né? Criança, adolescente. E eu lembrei, questão de referência, né? Exemplo, né? Eu lembro que eu estava saindo de casa, ia buscar eu falei, material de trabalho para minha sobrinha. E ela falou assim, Tita, você traz um material de trabalho para mim também? Eu achei tão interessante. Ela me vê sentada no birozinho, trabalhando. E aí, quando eu cheguei, eu tenho que mostrar qual é o material de trabalho. Aí, quando eu saí, eu trouxe o material de trabalho, umas folhinhas de ofício, lápis. E eu sei que, assim, não é necessário muitas vezes comprar, mas o que você tem em casa. Muitas vezes a questão da atenção, né? De você gastar tempo junto com a criança, né? Com a criança e adolescente. E muita questão aí, e muitas vezes também ajudá-la a não ficar tão exposta, ou seja, o tempo excessivo, né? A computador, computador não, que agora está muito comum, é celular e tablet, né? Por mais que nós temos nossas demandas, tarefas, mas de alguma forma tem que priorizar para que elas tenham tempos, né, que tragam a memória, né? De emoção, de estar junto com alguém da família, de momentos de amor, né? Então, assim, você sentar, fazer um desenho, isso é tão significativo para a criança que a gente não imagina. Pelo menos 1 hora do dia da gente. Eu lembro que como ela tem ficado muito tempo, então eu tenho organizado, né? Pelo menos 1 hora e meia, para brincar, porque criança, para trazer benefícios à saúde, ou brincar ao ar livre, né? Pelo menos 1 hora por dia. Nós temos 24 horas do dia, o que é 1 hora que o pai, o responsável, não pode fazer muitas vezes, não dá essa importância porque não teve isso, né? Mas a gente tem que trouxe, digamos assim, que por meio da reflexão, né? Por meio de alguém que passou pela gente na vida, seja às vezes até alguém da vizinhança, né? Que cuidou da gente, que a gente sabe que isso é importante, que a gente possa regar vidas, né? Também para que isso não seja tolhido na vida, não sejam privadas, né? De poder brincar, de poder interagir. E eu lembrei de um momento também, que na igreja, participando de escola bíblica dominical, e tinha uma aluna que tinha chamado vestibular bíblico. E tinha várias atividades. E dentre elas, convidar pessoas para vir à igreja. E eu comecei a levar crianças, aí, só que isso também, de forma geral, dentro das atividades, também tem pontuação. Aí meus colegas de escola bíblica dominical falaram, o que você está fazendo? Porque está vendo tanta criança contigo. E às vezes, para na volta, tinha que ligar para o meu irmão e ajudar a atravessar a pista, que é meio perigoso aqui na PF2, né? Porque não tem sinalização, tudo isso. E eu, para só apertar, eu tinha que levar ele e depois trazer. Aí eu chamava meu irmão, ligava para ele me ajudar a atravessar as crianças. E aí, esse meu colega de IEBD me deu uma ideia. E, na verdade, eu só chamava ela, convidava, ia nas casas, né? Conversava com as mães e responsável e levava para a igreja, conhecia. E ele me deu uma ideia. Aí eu disse, na verdade, eu não faço nada, mas agora você me deu uma ideia. Então, toda vez que eu chegava da igreja com elas, em casa, aí antes disso eu deixava preparado um lanchinho, era um biscoito, era um suco, pipoca. Então, assim, no primeiro momento, elas vinham por simpatia, às vezes não tinha nem atividade assim, muito direcionada para elas na igreja. E depois, assim, eu disse, eu posso fazer algo mais. E foi bem interessante. Aquele momento que a gente chegava também da igreja, brincava um pouquinho e lanchava. Eu acredito que muitas pessoas, que nós como cristãos, a gente deve quebrar aquela cultura de deixar com a Casa de Misericórdia ou só com as professoras da escola dominical. Eu acho que se cada um de nós assumirmos as crianças que estão ao nosso redor, a gente vai começar a perceber como nós vamos
chamar na vida dessas crianças. E uma coisa que quando eu cheguei logo no lixão, eu ficava impressionada como as crianças grudavam em mim. Elas vinham me buscar na porta do carro, elas ficavam grudadas ali. Tinha umas que diziam, tia pastora, por favor, me leve para sua casa, sabe? E assim, a necessidade que elas têm de amor, de orientação. E quando elas, por exemplo, quando algumas chegavam na adolescência, que optavam ou que estavam sendo seduzidas pelas gangues, eu tinha autoridade, era lindo, como eu podia chamar e dizer, sente aqui que eu quero conversar com você, sabe? Então, essa autoridade foi construída na infância. E aí, eu achava interessante, porque, por exemplo, teve um lá que estava numa gangue muito perigosa, na adolescência. E ele pediu para falar comigo, entrou no gabinete, eu fechei a porta, e ele começou a chorar. Pastora, me tire disso. Eu disse, o que está acontecendo? Ele disse, eu participei, eu estava junto, eu não atirei, mas o meu grupo matou um homem a sangue frio, foi a coisa mais triste. Esse menino hoje, eu orei com ele, a gente mandou ele para outro lugar, depois ele voltou com o tempo, mas esse menino hoje tem uma profissão, está casado, tem filhos, sabe? E tem uma vida equilibrada. Mas, assim, foi aquele vínculo da relação na infância que fez com que ele pudesse confiar no que eu estava orientando. Ele buscou orientação, ele viu que era pessoa de confiança. Então, isso a gente está perdendo. Eu acho que cada crente, cada pessoa tem que ter essa influência, sabe? E assim a gente vai multiplicar esses vínculos e vai fortalecer as crianças. E uma futura, estamos construindo o futuro, né? Amém, pastora. Verdadeiramente, isso mesmo. Pessoal, a gente já está chegando ao final, a gente vai precisar encerrar. Primeiramente, agradeço a todos que estiveram presentes. Obrigada, pastora Siméa, por toda a sua experiência compartilhada, as reflexões, suporte também. E também gostaria de fazer alguns avisos. A próxima reunião da gente vai ser em outubro. Eu vou só confirmar a data posteriormente. Pastor Marcos está mandando no grupo. Vai ser dia 24, é um sábado, que vai ter por tema Desafios e Oportunidades de Liderança em Tempos de Pandemia, com o palestrante o Daniel Lima. A gente vai avisar também previamente no grupo e pelo Instagram também. Obrigada pela presença de todos. Pastora Siméa, cheiro enorme, viu? Deus abençoe. E eu sempre também, quem puder também acompanha a pastora Siméa pelo Instagram, pelas atividades que ela está junta, né? Com mulheres também, né? Na visão mundial que eu vejo, acompanho lá também. Obrigada. Eu que agradeço a vocês e peço que vocês abracem essa causa, orem pela infância brasileira, né? Nós estamos aí em frente a uma eleição e vamos ouvir, vamos ver os projetos, né? O propósito para um país com uma infância melhor. Que Deus abençoe vocês. Obrigada.